Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED GV. Nesta aula, vamos abordar o tema Lugares que não conheço. Me diz aí, você conhece muitos lugares de seu município? Conhece outros estados e outros países? Saiba que existem inúmeros lugares que você ainda não conhece e que possuem uma diversidade de paisagens e características naturais e culturais. Na aula de hoje, você poderá compreender um pouco mais sobre o conhecer outros lugares e identificar os seus elementos e características. Vamos começar? Para iniciar, vamos observar uma imagem que representa o planeta Terra, o nosso lar. Neste grande ambiente, existe um conjunto de paisagens e lugares que se apresentam de duas formas: as paisagens naturais e culturais. Nestes grupos, as paisagens naturais constituem, por exemplo, as florestas, montanhas, desertos, entre outros inúmeros ambientes. Já as paisagens culturais temos construções, cidades, monumentos, como por exemplo, estátuas, além de espaços sociais. Desta forma, você compreenderá que o planeta Terra possui vários lugares que ainda não são conhecidos por todas as pessoas. Vamos identificar alguns lugares do nosso planeta? As fotografias a seguir representam lugares que estão distribuídos em alguns países. Observe as características naturais e culturais destes lugares. A fotografia número 1 representa a Turquia, uma paisagem na Capadócia. Já a paisagem número 2 ilustra um ambiente natural da Nova Zelândia, com uma lagoa sobre uma região montanhosa, coberta por neve. A foto número 3 revela a presença de um dos grandes símbolos da Índia e também do mundo, o Taj Mahal. E por fim, na foto de número 4, a paisagem de Paris, na França, sendo que ao fundo desta imagem é possível avistar a Torre Eiffel, um dos maiores pontos turísticos do mundo. E então, percebeu que os lugares revelam inúmeras características, tanto naturais quanto culturais? Mas e quanto aos lugares de convivência? Como podemos observar e identificar as suas características? Será que estes espaços seriam as ruas, as praças, os parques, as praias? Estes são alguns exemplos de espaços que possuem grande importância para a sociedade. Nestes ambientes também são estabelecidas relações sociais, políticas e econômicas, que são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Nestes ambientes, nós também teremos a possibilidade de conviver com diferentes situações, usando, por exemplo, as manifestações políticas, festividades, brincadeiras, além também de ser local de trabalho para muitas pessoas. E você, conhece em sua cidade estes lugares de convivência? Ou ainda são lugares que você não utiliza? A partir de agora, vou apresentar alguns aspectos que revelam a importância dos lugares para que você possa compreender e fazer o uso destes ambientes.
Por exemplo, vamos perceber que a rua, ela corresponde a um local público, por onde as pessoas podem caminhar. São através das calçadas e também se deslocar de uma área para outra. Estes espaços, eles oferecem serviços que são realizados diariamente e que devem ser preservados, cuidados por toda a população, para que assim não haja um espaço de acúmulo de lixo, um uso impróprio. Então, é necessário tomar muito cuidado, zelar pelos nossos ambientes. Algumas ruas de certas cidades, voltar aqui para você identificar, algumas ruas de algumas cidades, elas se tornam um símbolo e uma referência, por exemplo, para as atividades turísticas ou mesmo para as atividades econômicas, com destaque para o comércio que é praticado nestes ambientes. Você conhece alguma rua que tem esta característica? O seu município possui alguma rua com esta característica de estar presente todo o comércio? Um segundo ponto importante para a gente observar o local de convivência são as praças. Olha só, elas são locais de convivência onde são desenvolvidos o lazer e o convívio da população. São muito comuns estes espaços, principalmente nos bairros e em toda cidade tem alguma praça, né? E são praticadas ali diferentes atividades, desde o lazer, como você pode notar nesta imagem, até mesmo para a diversão das crianças, dos jovens. Temos também a atividade física, que é praticada nestes ambientes. Mas não podemos esquecer que as praças também ocorre o desenvolvimento da economia nestes locais, através do comércio e da prestação de serviços nestes ambientes. Além da praça do seu bairro, essa você conhece, né? Você conhece as praças de outros bairros da sua cidade? Da nossa cidade? Saiba que existem espaços que oferecem ambientes de grande valor cultural e também uma excelente estrutura para receber toda a população. Estes são exemplos de espaços que ainda não conhecemos e que vale muito a pena levar a sua família para conhecer na nossa cidade. Por fim, nós temos os parques, que são os espaços públicos com dimensões, tamanho significativo. E há o predomínio de elementos naturais, como você pode observar, que são destinados à recreação e ao lazer. Estas áreas costumam atrair muitas pessoas para realizar diversas atividades, seja para o descanso ou mesmo para a diversão. E você, conhece o Parque Natural Municipal de Governador Valadares? Este espaço reserva uma paisagem de grande contato com a natureza e diversos atrativos para você e toda a sua família. Vale a pena conhecer. Mas agora que você já conhece alguns espaços e locais que podem ser considerados espaços de vivência, vou apresentar a classificação dos lugares entre espaços públicos e privados. Provavelmente você já frequentou diferentes espaços, como estes. Mas será que você compreende a diferença entre estes locais? Olha só, os espaços públicos, vamos só voltar nessa imagem para visualmente você tentar entender e identificar as diferenças entre eles. Eles representam os ambientes público e privado. Você consegue identificar esses elementos? O que difere um do outro? Note que a primeira imagem, olha só, ela representa um espaço público. Temos a circulação de várias pessoas, temos ali serviços,
temos bancos, flores. E este espaço é demonstrado através de uma praça. Já nesta segunda imagem, nós temos as características de um ambiente privado, onde a entrada das pessoas ela não ocorre de forma livre, mas sim mediante o uso de ingressos para ter acesso a este espaço. Por exemplo, algumas casas, lojas. Para você entender melhor, vou apresentar as definições do que são espaços públicos e privados. Olha só, um espaço público compreende aqueles de uso comum. Por exemplo, a rua ou a praça que eu apresentei anteriormente, ou mesmo os parques. São ambientes que competem ao governo municipal a organização e a gestão destes espaços, que vão oferecer serviços para toda a população. Então, quais os espaços públicos de Governador Valadares que você frequenta? Pensou? Pois bem, vamos agora compreender os espaços privados, que são aqueles que pertencem a uma determinada pessoa ou empresa. Ou seja, são propriedades privadas. Temos, por exemplo, as casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping. Neste caso, os responsáveis pela manutenção destes locais são realizados pelos proprietários. Muito bem, aqui tivemos a apresentação dos dois conceitos de espaços. E de modo geral, você utiliza com maior frequência os espaços públicos ou privados. Além desta classificação, existem outros tipos de ambientes públicos que merecem a nossa atenção. E aí nós vamos conhecer. Estes espaços públicos, eles terão características, por exemplo, de espaços livres, que são aqueles em que são garantidos os direitos de ir e vir, ou seja, percorrer os ambientes, circular por vias e avenidas, além de frequentar espaços de lazer e conservação, como, por exemplo, os parques, as praias e praças. Grande parte dos espaços públicos do nosso bairro ou do nosso município podem ser considerados ambientes livres. Porém, também existem espaços públicos que apresentam algumas restrições ou impedimentos em relação ao acesso e à circulação das pessoas. Nestes locais, algumas áreas são controladas e restritas a determinadas pessoas. Por exemplo, no acesso a um edifício público ou uma instituição de ensino, ou também um hospital e outros tipos de estabelecimento. Temos também um terceiro tipo de espaço que precisa ser destacado. São os locais de acesso público, porém, que são espaços privados. Nestes ambientes, as pessoas possuem acesso mediante o preenchimento de algumas condições, como, por exemplo, através do pagamento de ingressos ou do uso de serviços que gerem despesas para as pessoas, como, por exemplo, a entrada em festas, museus, teatro, ou a partir da compra de itens e uso de serviços de uma cafeteria ou lojas de um shopping. Perceba que todas estas diferenças entre os ambientes estão relacionadas aos serviços prestados em cada lugar. Agora, vamos abordar dois novos aspectos dos ambientes públicos. Um destinado ao ar livre e o outro
nos ambientes cobertos. Os espaços públicos ao ar livre são aqueles que possuem uma menor quantidade de restrições e oferecem igual acesso aos cidadãos. Por exemplo, nós temos parques, praças, áreas de recreação, como um espaço de brincadeiras, lazer, diversão, além também de becos e ruas que revelam a identidade das pessoas e também dos seus elementos culturais. Já os espaços públicos fechados correspondem às instituições mantidas por governos que funcionam como um espaço público, oferecendo serviços a toda a população. Dentre estes, nós podemos citar centros comunitários, museus, bibliotecas, como você pode identificar na imagem. Estes são os espaços públicos cobertos. Em nosso município, você percebe que a maior parte dos espaços públicos são espaços ao ar livre ou são espaços fechados? E no seu bairro, possui algum destes espaços? Por fim, é preciso avaliar qual a importância dos espaços públicos e também de conhecer e reconhecer estes lugares. Os espaços públicos, eles são importantes em qualquer bairro, uma vez que permite a organização, discussão de ideias, a troca, o desenvolvimento do comércio, as atividades econômicas, mas nestes lugares também são desenvolvidos diferentes manifestações culturais, formas de recreação e lazer, as brincadeiras, como nós vimos, o que torna este ambiente muito dinâmico e significativo. Você sabe agora a importância dos espaços públicos, mas como cuidar destes espaços? Você saberia me dizer? Uma vez que diversas pessoas usam os espaços públicos diariamente, pense na dificuldade de manter esse ambiente limpo e organizado. E aí, eu coloquei esta imagem para vocês pensarem um pouquinho. O que você achou? Quando vemos um espaço público abandonado, visualiza nessa imagem, nós temos a sensação de que este local ele está deteriorado, desgastado ou mesmo destruído. Ele se torna um pouco desinteressante. Desta forma, não existe preocupação com o cuidado destes locais e acabamos deixando de criar um vínculo com estes ambientes. E eles deixam de fazer parte das nossas atividades diárias. Saiba que um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade, estimula a convivência entre as pessoas e, assim, vai criar uma condição de ampliar o uso destes espaços. Mas, para tanto, é necessário você compreender que nós fazemos parte, somos fundamentais para evitar o cenário de abandono dos espaços públicos e também da sua destruição. Vou apresentar agora algumas possibilidades para você cuidar destes ambientes. Olha só, é necessário estimular e incentivar a participação social. É fundamental para manter esse ambiente vivo, esses espaços. Devemos contribuir com a manutenção destes ambientes, com a limpeza, com os cuidados. Por exemplo, os bancos, as praças, as áreas dos parques. Não devemos jogar lixo nos espaços inadequados. Devemos sempre buscar uma lixeira, depositar ali os nossos resíduos no nosso dia a dia, no local correto. A coleta, tanto no seu bairro, quanto na sua rua, nas praças, todos os ambientes que você utilizar. Use com cuidado, com respeito. Tanto o respeito às pessoas
que utilizam os espaços, quanto com os equipamentos. E sempre que você identificar situações de degradação destes espaços públicos, é preciso denunciar junto aos órgãos competentes no governo municipal, para que as devidas ações sejam realizadas. Desta forma, note que cuidar dos espaços públicos envolve todas as pessoas que utilizam estes locais e que querem melhorar a sua rua, o seu bairro ou a sua cidade. É um dever dos cidadãos e é um estímulo para ampliar a convivência entre todas as pessoas, além de conhecer estes novos lugares que você vai, também cuidar bem de cada um. Pessoal, essa foi a proposta de hoje, para ampliar os conhecimentos sobre diferentes lugares. Eu espero que tenham apreciado este tema e compreendido a importância de fazer um bom uso dos espaços, sejam eles públicos e privados. Eu fico por aqui. Mas não se esqueça, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV. Um abraço!